Robson, diminui um pouco o ar. Pessoal, abra Mateus 22. Mateus capítulo 22. Eu demorei um pouquinho a descer, gente. Mas a gente vê a importância de bater às vezes na mesma tecla. Mateus capítulo 22. Uma senhora, ela, há um ano e pouco atrás, ela veio aqui contar uma situação do filho dela, que mora em São Paulo. Mas olha, botei uma pressão nessa senhora. Botei uma pressão. Que ela subiu da igreja. Passando um ano e pouco, ela me volta aqui. E ela nem lembrava mais do meu nome. E quando o pastor me chamou, acho que eu sou para ela. Quando eu olhei para ela, falei assim, mas isso é Deus, né? Meu irmão, tem um ano e pouco que ela deve vir, você não veio com essa história, essa. Seu filho já foi para a igreja? Sua nora? Aí ela deu uma balançada, rodopiou, rolou para cá, para lá. Pastor, é muito difícil, irmão, olha só. Se a senhora veio com a mesma ladainha, eles vão continuar a mesma. Porque um ano e pouco atrás, eu falei para a senhora que a senhora tem que fazer, e a senhora não fez. Ah, pastor, mas eles estão em São Paulo, mas a senhora mesmo me disse que está sempre lá. Aí coisa interessante, né? Me chega aqui hoje o filho com a nora. Eles falaram o nome da senhora, não veio na memória quem era. Atendi, Deus operou um milagre fortíssimo hoje, ainda agora, na vida da esposa dele. Isso daqui até meio perplexo, que Deus fez algo assim instantâneo. E eu falei, você está sofrendo assim? Porque há um ano e pouco atrás, eu falei para a tua sogra o que ela tinha que fazer contigo e com o teu filho, e com o filho dela e com você. E ela levou um ano e pouco para tomar atitude, para mandar vocês para uma igreja. Ela disse, pastor, mas daquela última vez que ela esteve aqui, ela quando chegou em São Paulo, ela chegou comendo o nosso fígado, como o senhor falou, mas botou um monte de terror na nossa mente. E hoje nós viemos aqui, eu falei, tua mulher está sendo aqui curada. Você vê a importância que existe de querermos levar as pessoas até Jesus. Até suicídio, ela mostrou expulsos. Cortar, tentou. É a pessoa que corta expulso, né? Você vê a importância de falarmos de Jesus. Essa palavra de hoje, eu creio que criou assim uma tamanha surpresa para o povo aqui hoje de manhã. E eu creio que talvez venha te surpreender também. Porque as pessoas, elas têm uma ideia totalmente errada de reino dos céus, de como estaremos vivendo para tudo sempre. E a maioria dos evangélicos, infelizmente, tem a visão dos testemunhos de Jeová totalmente errada. E por isso a gente vê tanta gente sofrendo na vida 2 aqui na igreja. Porque a fé deles é a fé espírita. E essa palavra de hoje vem mostrar isso. Vem mostrar, porque Jesus ele foi questionado pelos espíritas da época. As pessoas acham que o espiritismo vem do século XVIII para cá com Kardec. O espiritismo já existia na época de Jesus, e há 4.000 anos, na época de Moisés, a Bíblia diz que já existia também. Ouviu falar de Allan Kardec, falar. E todos os espíritos, eles conhecem um pouco das escrituras para alicerçarem o seu credo.
Só que, infelizmente, dentro das igrejas evangélicas, as pessoas acabam sofrendo por não lerem os ensinamentos de Deus. E a pessoa acaba tendo uma visão de família no reino dos céus totalmente equivocada. Olha o que diz aqui, versículo 23. Essa palavra eu creio que vai te ajudar muito, hein? Até combater aí o credo de muita gente errado. 23. No mesmo dia, chegaram junto dele, quem mesmo, gente? Os saduceus, que dizem não haver o que, gente? E o que? O interrogavam. Então, quem é que diz não haver ressurreição nos dias de hoje? Os espíritos. Os saduceus eram aqueles agarrados ao espiritismo da época. Capítulo 22, versículo 23. Então, olha só, gente. Os saduceus, os espíritas, que não acreditam na onde? Na ressurreição. Porque existem dois Jesus, pelo menos. O Jesus da Bíblia Sagrada, o Jesus da Bíblia Sagrada, quando eu falo da Igreja Católica, da Bíblia da Igreja Católica e da nossa Bíblia. E existe um outro Jesus que não tem nada a ver, que é do Espiritismo, um Jesus da Bíblia Sagrada. Aí está a maior confusão no meio deles, porque eles não sabem que há essa diferença. Porque esse pessoal aqui vieram questionar a Jesus sobre porque eles acreditavam não haver ressurreição, e sim o que? Reencarnar. E Jesus pregava o que? Pregava ressurreição. Então você vê que a pessoa que está no Espiritismo está iludida, porque o Jesus de lá não é o mesmo de cá. O Jesus de lá não é o mesmo da Bíblia Católica. Não é o mesmo. E vamos ver isso aqui, hein? 24, dizendo, mestre. Então, eles reconheciam a autoridade de Jesus. Aí vem citando as Escrituras, olha só. Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, casará com seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Então, o que me chama a atenção aqui, que os espíritos, eles conhecem as Escrituras, só que eles deturpam. Eles vieram até Jesus citando uma fala, sabe de quem? Moisés, que é um profeta até hoje, o maior profeta até hoje dos judeus, Moisés. Então eles vieram colocando Jesus em xeque. Quer dizer, a tua palavra diz o seguinte, que casou alguém com uma mulher, morreu, vamos estar vendo isso aqui, a sua descendência tem que continuar com esse casamento. Olha o que diz aqui, 25. Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, que é filhos, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte que o segundo e o terceiro até o 7. Por fim, depois de todos, morreu também quem, gente? Deus me livre, hein? Que mulher é essa, hein? Levou 7 para sepultar, me livre, hein? Da mesma família, a mulher conseguiu levar 7. Mulher perigosa, hein? Mas o que chama a atenção também é que ela não teve o quê? Filhos. E a dúvida deles é de quem ela seria esposa dos céus. Sabia que no nosso meio evangélico, os viúvos vão casar se quiserem. Mas sabia que no nosso meio evangélico, as pessoas, muitas das vezes, ficam viúvas cedo, elas não se casam
Porque dentro delas, ela tem a visão dos testemunhos de Jeová, de que vai andar ela, o esposo, os filhos e o neto para lá e para cá nos céus. Aí, gente, essa visão é do inferno. As escrituras sagradas, em momento algum, nos traz essa visão de que você, o dia que morrer, vai andar com a sua esposa, com seus filhos, seus netos, com seu papai e com sua mamãe lá nos céus. Do inferno, por quê? Porque essa visão é dos testemunhos de Jeová, que não acreditam em Jesus, que não acreditam no novo céu e na nova terra, até porque eles dizem que a vida eterna vai ser aqui nesse planeta, e a Bíblia diz que esse planeta vai deixar de existir. Você vê o testemunho de Jeová, quando ele passa na casa de qualquer pessoa, ele entra, independente se ela é evangélica, budista, se não tiver nada, mas se tiver um alguidar na porta, eles passam reto. Eu nunca vi um testemunho de Jeová convertendo macumbeiro. Mas como confunde os evangélicos? Aí, dentro das igrejas, não, pastor, mas eu estudei, foi R$1, 50 centavos, R$2 da revistinha, que está te trazendo uma mensagem totalmente deturpada do reino dos céus. Do reino dos céus. E a pessoa ela acaba acreditando em Papai Noel. Por isso que a vida dela não anda. Porque os espíritos que não acreditam na ressurreição questionaram a Jesus. Uma mulher que teve tanto homem nos céus, ela vai ser esposa de quem? Olha o que diz aqui agora. 29, né? 28. Não, 29, né? 28. Olha, vamos lá, 28. Não, eu já falei. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo o que, gente? Nem o poder? Porque na ressurreição nem se casam, nem são dados o que, gente? Em casamento, mas serão como anjo. Acabou. Essa passagem desmorona totalmente essa denominação chamada Testemunho de Jeová. Totalmente. E você vê dentro das igrejas evangélicas o pessoal, por não ler as escrituras, sofrendo, porque não pagam preço para querer ter um encontro com Deus e saber quem é Deus. Tem um tal de Milton Neves, que é comentarista de futebol. Quando morre um jogador, não, o fulano está lá no céu jogando bola, morreu o juiz, não, o juiz está lá no céu. Ah, você não deve acreditar nisso não, acredita? Pelo amor de Deus, gente. Só que muita gente dentro das igrejas evangélicas acreditam que vai andar papai, mamãe, netos, filhos, vão ficar passeando. Gente, com qual base bíblica? Em que passagem está fundamentado essa colocação? Aqui está dizendo, acabou o casamento. Pastor, opa, então não tem sofrimento, está amarrado. Você está vendo casal para sofrer? Tem gente que casa e vira um castigo, né? Verdade? Então, esse problema de família não tem mais no céu. A Bíblia diz em Apocalipse que nós vamos receber outro nome. Nem do nosso nome nós vamos lembrar. Só vamos entender que do outro lado existe um lago de fogo, onde as pessoas estão gritando por não quererem adorar o Deus que nós invocamos aqui. E vamos estar agradecendo. Glória para sempre. Saímos de lá, glória para sempre ao Cordeiro de Deus, pela fé que nós depositamos. Não existe essa de você
reconhecer os seus familiares nos céus. A Bíblia, em momento algum, pelo contrário, o próprio Senhor Jesus vem dizendo que lá seremos como anjos. Aí teve uma irmãzinha que falou aqui assim: pastor, eu comprei um livro, 90 minutos com Deus. E esse pastor falou que foi nos céus, viu a família toda reunida lá, fazendo banquete, não quis nem mais voltar para a terra. Falei, irmão, agora é o seguinte, você vai acreditar nesse livro, 90 minutos com Deus, ou você vai acreditar nisso aqui? Gente, acabou o parentesco, porque lá todos nós seremos filhos de um único Pai. Você acredita nisso? Você precisa crer. Lá nós só teremos um Pai, que é Deus. Lá nós viveremos como irmãos, até porque isso já tem que existir aqui hoje na terra. A Bíblia diz que quão bom e quão suave é e vivamos como irmãos. A Bíblia fala sobre isso. Porque no reino dos céus, seu pai se salvou, vai ser seu irmão na fé. Sua mãe se salvou, vai ser sua irmã na fé. Seu filho se salvou, vai ser seu irmão na fé. Acabou o sofrimento. Acabou dor. Aí você vê como tem testemunho de Jeová indo para o inferno. Por isso que eu não gosto que falem mal de católico. O grande erro do católico é de não ler as Escrituras. Tem gente que vê o missionário na TV o dia todo e não consegue ler as Escrituras. Isso está errado, gente. Até o que eu prego aqui, você tem que chegar em casa e confirmar. É verdade. É verdade. Você tem que chegar em casa e ver se realmente o que eu estou pregando está batendo. Porque o católico, ele não lê a Bíblia. E os testemunhos de Jeová que carregam a Bíblia? E mentem. Primeiro, já não tem Jesus como Filho de Deus, como Senhor e Salvador de suas vidas. Depois, prega um sentimento. Não, o reino dos céus é aqui a terra. Aí está lá na foto deles, papai, mamãe, as crianças, maior fartura. E o povo acredita. Aliás, tem evangelho que acredita em Papai Noel, não vai acreditar nisso? Tem evangelho que acredita em Papai Noel, não vai acreditar no seu sentimento? Você vê que o reino dos céus não tem nada a ver com o reino da terra. Por isso que a Bíblia diz, para levarmos quanto mais pudermos para lá. Por isso que a Bíblia diz que no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. Mas não diz que você vai andar lá agarrado, com a criança cheia de catarro para cima e para baixo, atrás do UPA. Você acha que tem UPA nos céus? SAMU? Funerária Reino Eterno. Farmácia do seu, sei quem lá. Não tem nada disso. Pastor, nem casamento tem. É verdade. Nem casamento tem. Então não tem sexo. Vamos viver como anjos. Então não tem mais vida terrena. Não existe mais medo. Não existe dor, gente. Não existe sofrimento. E é essa fé que faz você evangelizar a sua casa. Porque se você quer estar lá um dia, então você vai lutar pelo seu filho, pela sua mãe, mas não significa que você vai ter que andar lá de mão dada um para o outro. A irmã falou para jogar o livro fora. Esse pastor contou a história. E falou que o livro, 90 minutos com Deus, falou que o livro vem de Pachuchu aí. Canta, Os salvos. Não, só vai se encontrar os salvos. Os salvos.
Não, no céu a gente vai se encontrar os salvos. Mas acabou essa vida terrena lá em cima. Aí vai lá os salvos jogar futebol, aí vai o outro, quebra a perna do outro, xinga palavrão. Gente, isso não existe mais. Isso acabou, gente. Vamos viver adorando a Deus para todo sempre. E se você quer essa vida, você tem que desejar ela para os seus familiares. A Bíblia diz que até nova vestimenta nós vamos receber. Se você não gosta do seu nome aqui na terra, já tem outro preparado para você. Ainda que você goste do seu nome, já tem outro lá, a Bíblia diz que tem outro no Apocalipse. E o seu nome ainda diz que está, nosso nome, né? Está debaixo uma pedrinha, lá a gente vai levantar, eu sou fulano de tal. Isso aqui não existe mais. Verdade. Isso aqui acabou, gente. Você vê como tem gente perdida dentro das igrejas evangélicas. Então não fale mal de católico. Os TJ, eles andam com a Bíblia pregando mentira e confundindo e passando a imagem que são de Deus, quando na verdade são dos Satanás, porque eles burlam os ensinamentos das Escrituras Sagradas. E diz mais aqui, ó, 31. Acerca da ressurreição dos mortos, não tende lido o que Deus vos declarou dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas de quem, gente? E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Pessoal, como tem gente enganada e perdida nesse planeta, precisando de Jesus. Um exemplo, faz de conta que morremos agora, todo mundo. Cai todo mundo duro aqui. Pum! Os familiares vão entrar até em desespero, né? Não vão fazer o que esse pastor fez para morrer todo mundo no mesmo tempo. Só que nós não morremos. Estamos vivos e vamos morar com Deus para todo sempre. Nós estamos vivos. Eu não entendo, às vezes, dentro da igreja, pessoas desesperadas porque a outra está em cima de um caixão. Se ela morreu com Jesus, ela está viva. Assim como Abraão está vivo, Isaac está vivo e Jacó está vivo. Se ela morreu com Jesus, ela também está viva. Detalhe, com Deus. Melhor do que a gente. Estamos nessa terra aqui ainda. Você vê as pessoas ali desesperadas, sofrendo dentro das igrejas, porque o familiar morreu há 5, há 10, mas morreu com Cristo. Está vivo. Eu lembro que no sepultamento da minha mãe, isso já tem alguns anos, me chega, estava em Natal minha irmã, meu irmão, chegaram de avião, e minha irmã entra na administração do cemitério, com o rosto todo embargado lá, né, de tanto choro, óculos escuros. Eu falei, que palhaçada é essa aí? Eu falei, você tem que tomar juízo e voltar para Deus, porque ela está com Jesus agora. Você se bate a bota agora, vai para o inferno. Aí chegou ela e meu irmão com a pastora saiu até de perto. A pastora saiu até de perto. O pastor olhou para mim, o camarada da administração foi até para dentro da. Se o bicho deve pegar aqui agora. Eu falei firme com eles. Esse choro aí é lágrima de crocodilo. Ou vocês se arrependem, ou vocês vão para o inferno. Falei para os meus irmãos. Ninguém entende nada.
Mas o Deus que nós anunciamos, eu entendi que minha mãe estava viva. Ali era só uma caixa. Eu entendi que ela foi fiel até a morte e Jesus deu a coroa da vida para ela. Gente, é o que está escrito. E dá uma posição melhor do que a minha. Estou pregando aqui, porque para mim ir para lá, eu tenho que ficar firme até o fim, como você também. Está me ouvindo? Por isso, se você ama os seus, por isso que eu fiquei feliz. Eu até falei para a Nora aqui, dessa senhora, que teve aqui 1 ano e pouco atrás e voltou agora. Ela falou assim para mim que você era irredutível. Ela falou para mim que você não colocava os pés dentro da igreja evangélica. Eu falei, ou manda ela colocar, ela vai para o inferno, você está aqui hoje. E eles são daqui com a cura dela. Pessoal, esse mundo passa muito rápido. Os dias estão numa velocidade muito grande. E as pessoas estão abrindo mão de uma vida com Deus aí por pouca coisa. Por muita pouca coisa. Porque não querem abrir mão das crendices, das mentiras desse mundo, do reino físico. Se o reino dos céus é isso aqui que a gente vê, é só doideira. A pessoa ir para o céu e o funk rolando solto. Tum, 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 tum. Hã? Você não acredita nisso, né, que vai ter isso lá, né? Você não deve acreditar nisso, pelo amor de Deus, isso é de Jesus. Você vê que os espíritas têm até um coração bom e gostam de fazer o bem, só que o Jesus deles não é o Jesus nosso, porque o Jesus nosso é o da ressurreição dos mortos. O nosso Jesus morreu e está vivo, assim como Abraão morreu e está vivo, assim como eu creio que minha mãe morreu e está viva, e numa situação melhor, e nem lembra mais de mim. Agora, quem vai para o inferno, a mente fica viva, e está lá em Lucas 16, né? Pai Abraão, deixa eu ir lá, voltar, para falar com os meus irmãos que a fogueira aqui está acesa. E Abraão diz lá, né? O rico, os profetas estão aí, a lei está aí, a palavra de Deus. Se eles não dão ouvido nos vivos, se não dão ouvido aos vivos, muito menos naqueles que voltariam a existir, né, na ressurreição dos mortos. Então você vê que as pessoas estão sofrendo por não entender quem é Jesus. Por estarem dentro da igreja achando que os céus será a mesma vidinha que ela anda levando aqui na terra, ou do mesmo jeito. Gente, e nós temos uma posição aqui na terra melhor do que a dos anjos. Ó, tem anjos que vão diante de Deus com uma Bíblia todo santo dia. Os arcanjos têm moral com Deus também, direto. Os querubins, os serafins então estão lá do lado de Deus. Do lado. Mas nenhum deles recebeu o título que nós temos de filho. E isso nos deixa numa posição maior do que a deles, de filhos de Deus. Por isso que é errado cultuar anjos. Somos maiores que os anjos. A Bíblia diz que Deus só nos fez um pouco menor por causa da carne. Mas nós nos tornamos maiores do que os anjos por causa do título de filho de Deus. Assim como os anjos serviam a Jesus, eles estão aqui para nos servir. E o duro que eles estão ouvindo isso. E eles sabem que isso é verdade. Quem vem sexta-feira aqui à noite? Não é assim? Já está amarrado. Eu não vejo anjo. Mas eu sei que ele está aqui porque os deixam aqui por quê? Porque a pessoa bota a mão para trás e fica amarrado. Ele não pode fazer nada.
Porque eles estão aqui para nos obedecer. Se nós estivermos de acordo com a palavra de Deus. Queira esse Deus. Garanta a tua vida eterna com Deus. Porque lá, gente, é para sempre, sem dúvida. Fuja das crendices. Talvez você esteja dizendo, pastor, o senhor matou meu sonho. Você tem que ter uma fé inteligente. Você tem que entender que os espíritos deles vêm para confundir os que estão dentro da igreja. Você tem que entender que os testemunhos de Jeová estão aí para confundir os que estão dentro da igreja. Só que com Jesus eles ficaram maravilhados. E aqui fala turma, não havia uma grande multidão ouvindo isso. Então quando uma pessoa ela morre com Jesus, ela já está automaticamente o quê? Viva. E você tem que querer isso. Viver com Cristo. Amém, gente? Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus, gente. Você tem que querer isso. Você tem que querer. Às vezes, volto a repetir, né? A pessoa é viúva, é um direito dela. Ela quer ficar sozinha, é um direito dela. Mas tem gente na igreja que não casa, sendo viúva, não porque eu quero andar com meu marido, com a minha esposa. Não, me ajuda aí, gente. Você tem que se desprender dessa terra. Você tem que se desprender dessa terra e viver em cima do que está escrito. Amém, gente? Se a pessoa quer ficar sozinha, é um direito dela. Direito dela. Quer ficar sozinha, é um direito dela. Mas queira Deus. Queira Deus. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos. Meu Deus e meu Pai, revela-nos os teus ensinamentos.